Bom, então vamos aqui a um exemplo com o comando if, né? Vamos trabalhar um pouquinho aqui o comando if nessa revisão. Então, vamos fazer um exemplo para descobrir se o número é par ou é ímpar, né? E também vamos trabalhar a questão da divisão por inteiro. Então vamos começar colocando nossa biblioteca. A stdio.h, né? Nosso comando principal. E o corpo do nosso programa. Bom, então eu vou simplesmente ler um número, tá certo? Um número inteiro, e vou saber se ele é par ou é ímpar, certo? Então eu vou criar uma variável aqui do tipo inteiro num, né? Vou usar um comando printf para pedir, né? Para pedir aqui para entrar com um determinado número, vou ler esse número que é do tipo inteiro. Comando de leitura scanf, o nosso alias, né, que vai ser aqui do tipo inteiro, certo? D, né, o i comercial, variável num. Então estamos lendo aqui essa variável num. Bom, e aí pessoal, como é que a gente faz uma divisão por inteiro? A gente faz uma divisão por inteiro usando simplesmente o porcento, tá certo? Então o porcento é uma divisão que pode ser feita uma divisão por inteiro. E o que é que o porcento nos retorna dessa divisão por inteiro? O resto dessa divisão por inteiro, tá? E aí eu posso fazer um cálculo aqui diretamente no if, ó. If, se esse num aqui que nós entrou, por cento, tá certo? 2 dividido por 2, resto igual a zero. Então, se isso for verdade, pessoal, a gente vai saber que esse número é par, certo? Resto zero, resto divisão por 2 dando igual a zero, esse número vai ser par, né? E aí a gente vai utilizar aqui, né, nesse ifzinho aqui, deixa eu salvar aqui, vamos testar aqui. Dei um errozinho aqui, dei retorno. Comando aqui, printf estava errado. Vamos salvar o código. Ok, então vamos aqui, executar esse código aqui. Tá, então entre com o número, eu vou entrar com o número 4. Né? Então 4 é um número par. Né? Vamos testar aqui um número ímpar, vamos entrar com o número 3. Não vai dizer nada, por quê? Porque nós só colocamos a condição do if verdade, né? Para colocar a condição do if falso, a gente tem que usar o else aqui. Então, else, printf, falso. Ponto e vírgula, o comando termina aqui. Salvando o código, vamos compilar. Ok, e aí nós vamos executar. Entre com o número, vamos entrar novamente com o número 3, e aí, falso, mas não é que o número seja falso. Falso é a condição, o número será ímpar. Tá? Então, teremos um número ímpar. Salva o código, compila. Né? E vamos lá mostrar novamente. Entre com o número 3, e aí ele vai mostrar que o número é ímpar. Então, esse é um pequeno exemplo aqui de como a gente usa o comando if, né, com a condição verdade, tá, e uma condição falsa para ele, o if e o else. Né? Se nós formos usar mais de um comando, a gente teria que abrir o conjunto de chaves aqui, tanto para o bloco verdade quanto para o bloco falso. Agora, imagine o seguinte problema que nós temos que resolver. Criar um programa para classificar um triângulo com relação ao tamanho dos lados. Né? Então, a classificação com relação ao tamanho do lado. E classificar ele entre equilátero, isósceles e escaleno. Né? Lembrando que um triângulo equilátero, todos os lados vão possuir a mesma medida. Um triângulo do tipo isósceles possui pelo menos 2 lados iguais. E um triângulo do tipo escaleno, todos os lados são diferentes. Bom, pessoal, então são decisões, tá certo, em cima de comparações aí entre os lados, né? E como é que eu faria para resolver esse problema?
Bom, eu iria pedir para se ler os três lados, né? O lado AB, o lado BC e o lado CA. E aí a gente vai fazer as comparações, né? Se todos os lados forem iguais, né? Assim, do tipo AB igual a BC igual a AC, né? Que são todos os lados, então ele seria do tipo equilátero, né? Um isósceles seria do tipo AB diferente, tá certo? Ou AB igual a BC, isso diferente de AC, ou o inverso, né? E do tipo escaleno, a gente tem que seria mais ou menos aí todos os lados diferentes. AB diferente de BC diferente de AC. Então, todos os lados diferentes. Tem um equívocozinho aqui, né? Mas é mais ou menos isso daqui, ó. AB igual a AC, ou AC igual a B, ou BC igual a AC. Então, olha só, nós temos comparações aqui entre três valores que a gente vai ter que receber, né? Então, são decisões que nós temos que tomar a partir disso. Então, pessoal, eu crio três variáveis, né? Eu vou chamar essas variáveis de AB, BC e AC, correspondente aos lados do triângulo que nós tínhamos, né? E vou simplesmente ler. Eu vou considerar eles como inteiro, mas você pode estar trabalhando aí tranquilamente com do tipo floats também, do tipo real, tá certo? Então aqui nada mais nada menos eu tenho do que um printf pedindo para mim entrar com o valor de AB, leio esse valor de AB, o outro por valor de BC e o outro por valor de AC, tá? E aí, pessoal, aí eu faço as comparações, né? Então, primeira comparação que eu tenho que fazer, pessoal, é se todos os lados são iguais, né? Se todos os lados são iguais, eles são equiláteros, né? E como é que eu faria isso? Bom, eu faria isso, né, colocando se AB é igual a BC. Bom, então aqui eu tenho que um lado é igual, tá? Ou seja, eu estou comparando se AB é igual a BC. Só que eu preciso também comparar se BC é igual a C e se AC é igual a AB. Então são três comparações. Para isso eu vou usar o conectivo do I, né? Ou seja, todos têm que ser igual, então é o I. E o I aqui são formados por dois S comerciais, dois I comerciais. Então eu vou perguntar se BC, tá certo? Ele vai ser igual a AC. E preciso de uma outra comparação. I, tá? E se o AC, certo? Vai ser igual a AB. Eu tenho todas as comparações aqui. Então, como resultado, isso aqui forma uma expressão lógica, eu preciso deixar todos eles dentro de uma expressão única, tá? Então, se essa condição aqui for verdade, então eu já sei, printf, que o triângulo ele é do tipo equilátero. Ou seja, todos os lados do triângulo são iguais, ok? Bom, vamos só testar aqui, vamos salvar o código, testar rapidinho para saber se está funcionando. Vamos entrar com o número aqui, com o valor. Deixa eu compilar o código novamente. Compila. Ok, vamos lá. Entre com o valor para AB, vou entrar com o valor 3. Entre com o valor BC, vou entrar com 3. Entre com o valor AC, 3. Então, é um triângulo equilátero, né? Todos os três lados estão iguais aqui. Vamos só colocar aqui, fica melhor. Barra M. Então, eu já tenho essa condição, tá? Eu poderia, aqui na lógica, fazer as outras três condições aqui também, né? Tipo, para o outro triângulo, né? Então, a outra condição, o outro if aqui, pessoal, seria, tá? Eu tenho que comparar se AB é igual a AC, em vez do I é o ou seja, ou um ou outro, tá? Ou são duas barras, e para a mesma coisa aqui, duas barras, ó. Então eu só estou trocando a lógica, em vez de usar um i, ou seja, todos iguais, aqui eu estou perguntando se um dessas combinações aqui são iguais. Se uma dessas combinações aqui for igual, o triângulo é do tipo isósceles. Isósceles, né? Então aqui eu estou testando a condição do tipo isósceles, ou seja, pelo menos dois lados são iguais de uma dessas três comparações que nós temos.
É só para a gente testar aqui. Vamos compilar o código. M16. Vamos lá. Ok. Então, só para a gente testar essa condição, entre com valor para B 3, ó, entre com valor 4 e 3, ou seja, tem dois lados iguais, né? Então, dois lados iguais e um diferente aqui entre a distância. Então, ele atende a condição do isósceles, né? Satisfazendo nossa condição para o isósceles. E qual seria a condição para que ele fosse do tipo escaleno, né? Do tipo escaleno, ele teria que ser diferente disso daí tudinho, né? Ou seja, ninguém tinha que ser igual a ninguém. Então eu posso pegar aqui esse mesmo bloco aqui, ó. Então, ao invés de igual, tá? Não igual, diferente. Só que a condição vai inverter de novo aqui para a expressão lógica, né? Ou seja, já tem que ser diferente de B, em vez de ou, tem que ser I. I. B diferente, não igual do que C, I. A não igual a B. Então, aqui seria um triângulo do tipo escaleno. Então, aqui estão as três condições aqui, né, para um triângulo. Compilar o código. Ok. Vamos testar esse código. Vamos agora entrar com uma condição de três lados diferentes. 3, 4 e 5. Ó, triângulo do tipo escaleno aqui, tá? Então, olha só, uma forma que eu tenho aqui, usando o si, tá? E eu usei 3si para isso daqui, só que eu poderia tranquilamente reduzir um desses sis aí, tá certo? Ou talvez, um desses sis eu consigo resolver, que seria esse último aqui, se eu encadeasse todos eles três juntos. Como assim? Bom, bastava colocar o else aqui, ó, caso isso não for verdade, eu testaria essa condição aqui, ó, esse if aqui, ó. Então, eu testaria esse if aqui, tá? E aí, pessoal, caso esse if aqui não fosse verdade, ou seja, nenhuma das duas primeiras condições fosse verdade, eu nem precisaria testar. Bastaria apenas que eu colocasse aqui o printf aqui como sendo a condição falso, né? Ou seja, se essa primeira condição aqui não for atendida, ele vai na segunda condição, ou seja, então ele não é equilátero, né? Ele pode ser isósceles escaleno, eu testo para isósceles, né? Não é isósceles, seria escaleno, então ficaria essa lógica aqui, para esse programa aqui, dessa forma aqui, ok? Então, dessa forma eu consigo reduzir um dos ifs aqui, fazendo o encadeamento de todos eles.